Olá, tudo bem? Está começando mais um Arte em Foco. No programa de hoje vamos falar sobre dois grandes pintores, Anita Malfatti e Salvador Dalí. Não saia daí! Vamos começar falando um pouco sobre Anita Malfatti. Ela é paulistana e nasceu em dezembro de 1889. Ela pertenceu à primeira fase do modernismo, um período em que os artistas brasileiros decidiram buscar novas inspirações na Europa. Lá aconteciam as vanguardas, impressionismo, surrealismo, dadaísmo. Estudando na Academia Imperial de Belas Artes, em Berlim, ela foi influenciada pelo expressionismo. Você acha que não conhece, mas tenho certeza que você já viu o quadro O Grito, de Edvard Munch. Ela é só uma das obras mais importantes dentro dessa vanguarda. Uma das principais características desse movimento é a distorção e o exagero do que o artista busca representar. Leva esse nome porque é uma expressão de seus sentimentos, emoções e angústias. Por isso, a maioria dessas obras são cheias de pessimismo. Encantada com as novas possibilidades que o expressionismo oferecia ao seu trabalho, Anita voltou para o Brasil. Reuniu 53 obras na exposição de pintura moderna Anita Malfatti, evento que chocou os brasileiros, ainda despreparados para o que o modernismo trazia. Um fato que mostra esse despreparo é que o escritor Monteiro Lobato publicou uma dura crítica a ela no jornal O Estado de São Paulo. O impacto do acontecimento na artista foi tão grande que ela passou um bom tempo afastada das pinturas. Bem, a Anita, quando a gente fala de Anita Malfatti, a gente está pensando, primeira coisa que vem na cabeça, modernismo brasileiro, Semana de Arte Moderna, aquela coisa de vestibular, né, 1922, porque ficou muito gravado a crítica que o Monteiro Lobato fez, que foi uma crítica, uma das mais pesadas que eu li, paranoia, mistificação, né, falando que o estilo moderno dela seria uma mística, porque seria impossível de ser boa arte, né, ou ela estaria louca. Uma de suas principais marcas nas obras é o uso das cores, como podemos ver em A Mulher de Cabelos Verdes ou O Burrinho Correndo. A deformação muito característica do expressionismo também pode ser notada em vários trabalhos, como no Cubista. Anita passou um tempo isolada em uma ilha nos Estados Unidos. Lá, tinha aulas com Homer Boss. Nesse período, pintou suas obras mais famosas, O Farol e O Homem Amarelo. A artista estudou em diversos países com diferentes professores. Já se interessou pela pintura primitiva, fauvismo, paisagens, retratos e interiores. Ela nunca se limitou. No quadro tropical, podemos ver um exemplo de mistura entre o expressionismo alemão e a liberdade de escolha de Homer Boss nas tonalidades escuras, tratamento da pele da modelo, nas linhas fortes do contorno do rosto, o verde nas sombras dos braços, das frutas e da blusa branca. Um grande interesse dela eram os retratos, pinturas de pessoas que não tinham ligação alguma com o mundo artístico, que apenas interessavam a ela. Mais do que representar aparências, ela se preocupava em retratar o estado psicológico de seus modelos. Podemos ver isso bem em A Estudante Russa e A Boba. Trabalhos como esses representaram um grande avanço na técnica de Anita. Felizmente, esse interesse durou muito tempo. Mais de 10 anos depois, ela ainda pintava pessoas anônimas, que chamavam a sua atenção. Até seu grande amigo Mário de Andrade foi contemplado. É isso mesmo! Apesar do começo de carreira turbulento no Brasil, Anita chamou a atenção dos pintores modernistas, tanto que chegou à Semana de Arte Moderna com 22 obras. Ela era parte do Grupo dos Cinco, com grandes artistas como Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Minotti Del Picchia e, é claro, Mário de Andrade. Em 1923, chegou a receber o Pensionato Artístico do Estado de São Paulo e, no ano seguinte, partiu para a França, onde voltou a se dedicar à pintura de paisagens. Críticos e artistas acreditam que suas obras deixaram de ser uma contribuição cultural a partir daí. Eu discordo, Marcos, e tenho o apoio de Mário de Andrade, o que não é pouca coisa. A Anita estava deixando o modernismo de lado e ainda tinha muito o que mostrar, como podemos ver em algumas pinturas dessa época.
Nessas duas obras, vemos o ressurgimento da liberdade da artista ao trabalhar com cores nas tonalidades das paredes das casas, no reflexo da água e na ponte. E ela não parou por aí. A mudança mais brusca de sua carreira aconteceu no final de sua vida, quando decidiu deixar todas as técnicas e teorias aprendidas de lado, simplesmente pintar a alma brasileira. Queria pintar o povo, a vida, porque acreditava que a arte que vinha fazendo até ali não passava a mensagem que ela gostaria. Foi dessa maneira que surgiram belas obras: Samba, As Duas Igrejas e Itanhaém. E aí, já estão impressionados? Se preparem para ficar mais um pouco. Anitta nasceu com uma atrofia na mão direita, tendo que aprender a trabalhar com o braço esquerdo ao longo da vida. Para nossa sorte, isso não impediu o artista de criar obras incríveis. A sua mais famosa, pintada em 1917, se chama O Homem Amarelo. A própria artista diz que estava retratando um imigrante italiano que pediu para posar para ela. Ele está desajeitado na tela, como se não coubesse ali. Até suas mãos são cortadas pelo enquadramento. Com um olhar distante, sua postura é tensa e ansiosa, nos deixando presos no mistério do que é que ele vê, aquilo que não foi contemplado pela Anitta. Legal, né? Se você gostou de aprender um pouquinho sobre uma das mais importantes artistas brasileiras, fica aí que no próximo bloco nós voltamos com o polêmico Salvador Dalí. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensino de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Estamos de volta com o Arte em Foco. Agora vamos apresentar outro grande nome das artes. Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Domenech nasceu em 1904, em Figueres, na Catalunha, e se destacou por suas composições críticas e personalidade única. Dalí foi incentivado desde muito cedo por sua mãe a praticar a arte. Sua primeira exposição foi para a família e seu pai fez questão de separar algumas telas feitas a carvão para que todos conhecessem o talento do filho. Em 1919, ele realizou sua primeira exposição pública no Teatro Municipal de Figueres, conhecido hoje como Teatro Museu Dalí. Depois, o pintor foi estudar na Academia de Arte de São Fernando, onde aprendeu e viveu durante 4 anos. Suas obras carregam traços muitas vezes difíceis de compreender, sempre associados ao subconsciente e ao subsolo da alma, que são coisas ainda incompreendidas. Ele tem uma característica maquiadora em que esconde uma imagem específica em meio às várias outras figuras, como podemos ver em O Toureiro Alucinógeno. Na imagem, vocês podem observar as cores da bandeira espanhola, um touro caído no chão e o rosto de um toureiro, tudo isso representado dentro de uma arena de tourada. Na parte esquerda superior, podemos ver um retrato de sua esposa, Gala, de expressão rígida e tensa, uma referência ao seu repúdio à prática do esporte. Em muitas de suas obras, ela faz menção a figuras fictícias, como as que existem em nossos sonhos. Dessa forma, ele começou a se diferenciar e crescer no mundo artístico. Em 1929, recebeu o convite para se tornar membro do primeiro grupo surrealista, que se formou em Paris. No ano seguinte, roteirizou o filme A Idade de Ouro. Seu companheiro de escrita era Luiz Buñuel, mas a relação entre os dois foi abalada por uma briga que aconteceu quando Luiz não quis colocar o nome de Salvador nas obras. Em 1931, surge um de seus maiores trabalhos, o quadro A Persistência da Memória. Surpreendentemente, a arte foi pintada em uma tarde, com representações diretas sobre a realidade. Após uma refeição,
Ele se deparou com o queijo derretido em seu prato e foi assim que a ideia que faltava para a ilustração criou forma. A pintura abstrata é uma forma de dar sentido para as artes plásticas. Por isso, as deformações dos relógios representam a contagem do tempo de uma maneira diferente, dando a sensação de que os segundos demoram mais para passar. O único relógio que não está deformado e o único a possuir um ser vivo é o que contém um número específico de formigas. Salvador não gostava do inseto, então utilizava elas como um desdém seu e de sua vanguarda. Relacionado à temporalidade com o quadro, aprendemos que a memória é uma forma de marcar o tempo. Sua subjetividade transforma algum acontecido recente em uma experiência vivida já há anos. Você teve a sensação do ontem ter acontecido há muito tempo? Seu lado caricato aparece em uma figura dormindo, embaixo de um dos relógios derretidos. Os traços feitos em tela aconteceram em um tempo de inconsciente. Dali explora essa noção subjetiva de tempo com base na psicanálise de Freud, que diz: o sonho é a estrada real que conduz ao inconsciente. As representações surreais têm uma característica muito pessoal, a paisagem do quadro. Sua inspiração foi utilizar a vista de sua casa em Barcelona, dando o único toque real na obra. A mistura da fantasia e realidade trazem à tona as questões: como a arte pode fazer parte da memória e não ser esquecida? Como produzir e imortalizar essa arte? A persistência da memória é uma visão subjetiva da realidade, nos mostrando como o inconsciente pode contar algo criado de forma que foge à racionalidade. O artista plástico nos deu o prazer de inúmeras telas que ainda estão em exposição ao redor do mundo. Uma delas tem o nome de O Enigma Sem Fim e foi pintada em 1938. Sua facilidade de manipular os traços através da deformação lhe deu a oportunidade de criar imagens de duplo sentido, usando duas imagens que acabam por formar apenas uma. Essas características encantam a todos no mundo das artes e o consagra como uma marca registrada, igual a que ele era conhecido. Um crítico surrealista que não tinha medo de se expressar por meio de suas obras. E aí, gostaram? Nós adoramos tanto que poderíamos passar horas aqui falando sobre as peculiaridades desses dois artistas. Mas calma aí, Rafa. Ainda temos muitos pintores por vir e temos que deixar um espacinho para eles. Então estamos encerrando mais uma edição do Arte em Foco. Mas não fica triste não, logo tem mais. Tchau! Tchau!